Bom dia, Walkers! Eu me chamo Lara Walker e hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre o seguinte. Rick Grimes, ele tinha um irmão? Tinha sim, e eu vou contar pra vocês quem é esse irmão. Então eu apresento pra vocês Jeff Grimes, ou melhor, Jeffrey Grimes. O Jeff, o apelido dele é Jeff. Vamos começar antes do apocalipse. Na sua infância, Jeff sofria bullying, tanto que ele teve seu tornozelo quebrado lá na escolinha primária. Isso levou ao Rick ser espancado pelos valentões após tentar defender Jeff. Pois é, nossa, lá balancei tudo. Desde cedo, né, o Rick apanhando para defender seu irmãozinho. O Jeff era o irmão mais novo e o Rick o irmão mais velho. Jeff, no ensino médio, ele virou o melhor amigo da Lori. Ele e Lori tinham a mesma idade. Jeff, então, indiretamente acabou juntando Lori e Rick. Jeff, então, indiretamente acabou juntando Lori e Rick, que se conheceram através dele. Jeff, ele trabalhava em algumas obras depois da faculdade. Quando ele se formou, ele juntou dinheiro trabalhando para conseguir viajar. Quando ele conseguiu juntar esse dinheiro, ele viajou até Barcelona, na Espanha, que era onde ele queria ir porque ele era apaixonado por livros, literatura. Era o seu amor, sua paixão. Então ele juntou o dinheiro e viajou até lá. Quando ele chegou lá, ele recebeu a notícia que o Rick tinha sido baleado e ficou em coma. Nisso, então, Jeff, ele fica desesperado e ele quer voltar para ver o Rick. Ele quer voltar, então, para ver o Rick. O Jeff, outras curiosidades sobre o Jeff tinha 32 anos, que é a mesma idade que Lori. O Jeff era ajudante de pedreiro e os seus parentes antes e pós-apocalípticos eram Rick, seu irmão, a Lori, sua cunhada, o Carl, seu sobrinho, e a Judith, sua possível sobrinha. Até porque nós não temos certeza se o pai da Judith é o Shane ou o Rick. Ela é sua possível sobrinha. O Jeff, então, ele tenta voltar de Barcelona, Espanha, só que ele não consegue, ele é impedido porque começou a quarentena. Quando o Jeff chega lá, logo após o Rick ser atingido, já começa o apocalipse e Jeff é impedido de voltar para casa. Jeff, então, pós-apocalipse, estava dormindo em cima de um prédio abandonado. Nisso, ele acaba acordando com os gritos de uma criança. Ele desce desse prédio e vai tentar salvar essa criança, mas acaba chegando tarde. E esses zumbis, então, acabam encurralando Jeff. Nisso, uma mulher com uma armadura desce do prédio e puxa Jeff, ajudando ele, salvando ele. Ela então leva ele até seu apartamento. O nome dessa mulher é Cláudia. A Cláudia então fala para Jeff que ela também queria acompanhá-lo até os Estados Unidos e Jeff pergunta o porquê desse interesse dela. Ela responde que tem boatos que nos Estados Unidos eles têm refúgio e que conseguiriam controlar esse vírus zumbi. Jeff então pergunta como eles conseguiriam sair dali. A Cláudia fala que eles teriam que navegar até um certo ponto aonde o amigo dela pilotaria um avião e levaria eles até os Estados Unidos. Nisso, Jeff fica com dúvida de como eles iriam chegar até esse barco se a cidade inteira estava infestada de zumbis. Cláudia fala que eles iriam ao amanhecer pelos esgotos, que eles iriam usar os esgotos para não serem encontrados. E assim foi feito. Durante a manhã, Jeff e Cláudia então entram nos esgotos e vão até em direção ao barco. Após saírem desses esgotos e chegarem até o barco, eles entram e no meio do caminho tinha um zumbi escondido no barco que eles não tinham visto. Esse zumbi então pula em cima de Cláudia, derrubando ela na água. Jeff, em um ato de bravura, pula atrás deles e acaba segurando esse zumbi para Cláudia conseguir tirar a armadura, porque a armadura era tão pesada que estava afundando ela. A Cláudia então volta para o barco. Em seguida, Jeff também sobe no barco.
Logo após ele subir no barco, ele vê que sua perna tinha sido mordida por aquele zumbi. Cláudia e Jeff não sabiam que dava sim para sobreviver cortando a mordida. Eles não tinham essa informação até então. Depois da mordida, o Jeff não ia resistir e ele fala para Cláudia entregar um bilhete para o Rick quando encontrasse o Rick. E nesse bilhete, Jeff falava: diga a ele que seu irmão nunca se esqueceu de todas as vezes que ele se enfrentou por mim. Diga ao Rick as minhas desculpas por não conseguir ser o cavaleiro da armadura brilhante. Ao menos eu tentei. Após dizer isso, Jeff acaba não resistindo e não consegue passar mais informações para Cláudia. Não consegue falar para Cláudia como o Rick era, onde o Rick possivelmente poderia estar, o que aconteceu com o Rick. Bom, Jeff não conseguiu falar tudo para Cláudia. Após Jeff perder a consciência, ele teve seu crânio esmagado por Cláudia antes de se transformar. Essa é a história então de Jeff Grimes. Jeff não apareceu e não irá aparecer em The Walking Dead, nem nas HQs, nem na série, porque Jeff morreu no começo do apocalipse. Ele morreu sem conseguir encontrar Rick e não se sabe o porquê que o Rick não procura por ele, ou porquê que não é nem mencionado Jeff lá. Mas sim, Rick já acabou mencionando algumas vezes, mas não especificamente o nome do irmão. Eu espero muito que tenha um web episódio, uma spin-off ou alguma coisa do tipo, contando a história do nosso querido Jeff Grimes pra gente. Porque ele foi um cara no qual não conseguiu encontrar seu irmão quando o apocalipse começou. Eu acho muito injusto não terem citado ele na série nem nas HQs, porque ele era o irmão do protagonista e protagonista das HQs Aliens. E é isso. Espero que você tenha gostado dessa curiosidade. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe joinha. E até o próximo vídeo, a próxima curiosidade.